Boa noite, doutor Luiz Felipe Arcângelo. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. E você? Boa noite, meu amigo João Borda. Como é que tá? Tudo jóia. É um prazer receber tão ilustre amigo e competente profissional para, neste momento, conversar com a gente nesta live que se propõe a discutir algo tão preocupante nesse momento de pandemia, que é a questão de moradia. Então, contamos com a sua sabedoria como um advogado na área imobiliária para lançar luz sobre essas questões que tanto afligem as pessoas. A todos que estão conosco e começando neste momento, nós desejamos uma boa noite, agradecemos pela prestigiosa participação e, mais uma vez, reforçamos que o Portal Borda está conectado nos últimos dias com esses assuntos tão importantes, tão preocupantes, tão necessários a um esclarecimento. Doutor Luiz Felipe, para começar, então, vamos ao tema que é desta live e que nos traz para esse debate. Neste momento em que as pessoas, na sua grande maioria, passam por dificuldades financeiras, elas têm agora um problema a mais, que é a questão do aluguel e que muitas vezes foi reajustado e nem sempre é possível arcar com esse ajuste, até porque, em alguns casos, os salários foram até reduzidos ou as pessoas estão desempregadas. Nós temos dois caminhos. Nós podemos optar pelo caminho judicial, que implica no acirramento de um conflito sem a antevisão do que pode acontecer, mas nós também podemos trilhar o caminho do consenso, da negociação, daquela velha fórmula do bate-papo. O senhor dá que tipo de conselho para as pessoas que estão hoje diante desse dilema? Borda, primeiramente eu quero dizer que é uma alegria e uma honra para mim ter sido convidado a participar desse bate-papo aqui com você, tá? Que é um amigo, que eu tenho uma admiração muito grande, tá? Então é uma honra e eu desejo muito sucesso aí ao Portal Borda, eu tenho certeza que assim será. O que eu quero dizer, Borda, primeiro, é que nós, o ano passado todos, tivemos aí nessas renegociações, nesses pedidos de desconto por conta da pandemia, em razão da pandemia, né? E, logicamente, foi um aprendizado para nós, advogados, para os juízes também de primeira instância, de segunda instância, também aos gestores das imobiliárias, como que eles procederiam com relação a esses pedidos de desconto. Então, o aprendizado foi para todos. Daí, a poeira baixou, vem a surpresa do IGPM. Daí aparece a surpresa do IGPM. E, logicamente, isso tem um impacto muito maior junto aos locatários, né? Que muitos ainda estão se recuperando dessa crise. Então, nós sabemos aí que o IGPM ele foi impulsionado aí pelo aumento do dólar. Ele é composto por alguns itens aí de consumo, de preço final. Aí, entre eles, nós podemos falar sobre o custo dos materiais de construção, os insumos industriais. E, em tese, Borda, os economistas têm falado que isso não reflete a realidade do mercado. Enquanto advogado, eu não vou entrar na questão dos economistas aí, né? Mas o que eu quero dizer aí com relação a isso, eu não tenho dúvida, Borda, como foi o ano passado, da parte dos locatários nesse momento, que é o tema da nossa live de hoje, é sinceridade, transparência nesse momento, quando do pedido aos locadores, aos donos dos imóveis, se possível, juntando documentos que sejam o contra-cheque, o olerite, a sua demissão, mas que demonstrem com documentos que ele não tem condição de arcar nesse momento com esse aumento do IGPM no seu contrato de locação, não cabe na receita dele. E também aqueles que são empresários locatários de imóveis aí comerciais, de locações não residenciais, eles também, com certeza, de certa forma, muitos serão impactados. A gente não pode falar que não todos, mas também através dos seus balanços, da queda de faturamento, que demonstrem aí aos seus locadores o seu desequilíbrio em razão aí desse aumento do IGPM, que isso não vai comportar dentro da sua receita mensal aí para poder arcar com esse valor de aluguel. Eu acho que um ponto importante é esse, Borda. Para efeito de uma eventual negociação, há uma diferença na constituição de uma empresa, no caso de uma pessoa jurídica, com uma pessoa física,
ou a negociação ela não passa necessariamente por essas diversidades entre uma e outra quanto à qualificação? Para o IGPM não há diferença, viu, Borda? Para o IGPM não há diferença porque o reajuste ali, o índice que é aplicado na maioria dos contratos de locação, se não grande, uma porcentagem muito alta é o IGPM. Então, para as locações residenciais e comerciais é o mesmo índice. Agora, o ano passado, em razão da pandemia, o pedido de desconto nas locações comerciais não residenciais tinha uma força muito maior do que o pedido nas locações residenciais. Isso, com dados que nós levantamos na época, de 500 decisões que foram levantadas por uma amiga, uma advogada Juliana Feltrin, de Campinas, apenas 13 pedidos de liminares se tratavam de locações residenciais. Então, o peso era muito menor para as locações residenciais. Agora, o IGPM não. É igual tanto para as locações comerciais quanto para as residenciais. Doutor Felipe, em qualquer situação é sempre importante colocar na balança o bom senso, porque é preciso observar também o lado do locatário. Eu tenho aqui números que mostram que no Brasil 80% dos locatários residenciais têm apenas um imóvel. Muitos deles são aposentados e dependem daquela renda. E fica complicado também o sujeito baixar o valor de uma forma tão abrupta, porque ele depende daquilo. Então, é uma questão de um pêndulo que precisa ser muito bem observado nessa negociação, nessas propostas, na condução de uma reivindicação, né? Excelente, Borda. Inclusive, é o aconselhamento que a gente vem dando para que locadores e locatários eles busquem um equilíbrio, né, nesse momento, né, que gere benefícios para ambas as partes. Porque se for ruim só para um lado, né, Borda, então, se pesar tanto para o locador quanto para o locatário, com certeza esse acordo não é legal. E cada caso, Borda, é um caso, porque nós temos aí locadores que já vêm aplicando descontos durante esse período, durante um período longo já, os locadores vêm aplicando descontos aos locatários. Então, logicamente, esses locadores, nesse momento, eles são menos propensos a serem mais flexíveis com os pedidos de descontos, né? Por conta desses descontos que já vêm sendo dados. E muitos locadores, como você bem falou, Borda, eles dependem desses aluguéis para sua renda, para complemento da sua aposentadoria, ou vivem mesmo, né, dos valores desses aluguéis. Muitos vivem nessa renda. Nós temos aí, me lembro bem de casos durante o período de pandemia, que nós tínhamos, de um lado, um locatário que tinha um pai que tinha um trabalho essencial, que continuava trabalhando e faturando, e do outro lado tinha uma locadora que era uma senhora que dependia daquela receita para comprar remédios. Então, nem sempre o locatário é a parte mais fraca dessa relação locatícia. Por isso que é importante analisar caso a caso. Doutor Luiz Felipe, quando o projeto de lei 1179/20 foi editado em plena pandemia, ele trazia em seu bojo uma possibilidade de suspensão do pagamento de aluguel, pelo menos até 30 de outubro. Esse dispositivo ele foi vetado pelo presidente, porque considerou que isso ia trazer um prejuízo muito grande e, na verdade, até, né, criar um enriquecimento ilícito para algumas pessoas em função dessa situação. Talvez não esteja um pouco na interpretação ou no olhar em cima desse projeto de lei essa situação das pessoas acharem que tem que baixar o preço, que tem que ter essa postura favorável a quem aluga o imóvel? É muito boa a sua pergunta, viu, Borda? Na verdade, assim, o seu comentário. Porque naquele momento dessa lei, né, que era uma lei provisória, né, já no Senado ela já não foi bem. Porque os senadores ali, e de certa maneira refletiu o que a população pensa de maneira geral, viram que essa lei, suspendendo os contratos locatícios, poderiam prejudicar demais ali, né? Os locadores, em certo sentido, ali, que dependem no rendimento desse aluguel, né? E, de fato, você suspendendo os aluguéis naquele momento para pagamento no futuro, poderia embolar mais ainda, né? Poderia tornar mais difícil ainda para os locatários pagarem esses débitos. Então, teve duas situações, Borda, naquele momento, ano passado. Uma era a tentativa de suspensão dos aluguéis, que não foi adiante, e o outro
é a questão da suspensão dos despejos, que foi vetado também em determinado momento. Isso gerou uma confusão, porque o projeto 1179/20 tinha uma posição em relação ao despejo, mas o Conselho Nacional de Justiça tinha outra posição. Talvez do conflito dessas duas reações possa ter gerado na cabeça das pessoas de que o despejo não poderia ocorrer, que isso não era legal? E de fato, Borda, muitos processos de despejos com liminares que nós entramos aí, distribuímos o ano passado, mesmo essa lei não tendo sido levado adiante, esses processos o juiz suspendiam por hora, não deferiam a liminar. Que foi o que o CNJ pediu, né? Diminui, cuidado, não avança, não acelera demais, né? Exatamente. E as decisões falavam assim, que num segundo momento poderia ser reanalisado novamente a questão da liminar do despejo. Então, os magistrados tiveram esse entendimento ano passado. Esse ano já está diferente, já tem liminares concedidas e sendo levadas adiante. Então, significa o despejo pode ocorrer na pandemia. Sim. O despejo hoje não tem nada, pelo menos em todas essas liminares que já foram distribuídas esse ano, estão sendo concedidas e estão sendo levadas adiante. Então, não há, pelo menos nessas decisões que eu tenho acompanhado, por hora, nenhuma, por parte dos magistrados, nenhuma suspensão em conceder a liminar ou a decisão do despejo que decretado em sentença de que seja levado adiante. Está normal a questão dos despejos, tá? Doutor Luiz Felipe, numa eventual ação judicial, é possível arguir, alegar o artigo 478 do Código Civil, que trata da imprevisão? Seria cabível numa situação como essa? Os dois pedidos do ano passado, durante a pandemia, que eram mais utilizados por parte dos advogados do locatário, para que houvesse ali uma revisão do contrato ou que seja uma resolução, era justamente o 317, que trata da revisão, e o 478, que trata da resolução sem aplicação de multa contratual e etc. Borda, a gente, na verdade, está numa situação hoje, né, Borda, que a gente não sabe, né? Porque faixa vermelha, sai da faixa vermelha, a gente brinca que a gente está igual o Karate Kid, né? Põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco. Então, a gente não sabe, né? Até o momento, eu vejo uma diminuição, pelo menos aí, de parte aí de notícias, e que eu tenho acompanhado aí dos meus clientes, desses pedidos de desconto. Eu acho que até durante o ano passado, a gente vê pela quantidade de liminares distribuídas que as negociações foram boas. Foram muitos os acordos que foram levados adiante, foi exitosa, assim, todas essas negociações que foram feitas entre locadores e locatários. Agora, tudo vai depender de como vai ser esse ano, né, Borda? Como que vai ficar o mercado esse ano. Porque os locadores, o que eu posso falar para você? Eles são mais propensos a aceitar dar um desconto para esses locatários, vendo o perfil desse locatário, né? O locatário é um bom pagador, ele é um locatário que ele conserva o seu imóvel, ele morando em condomínio, ele respeita as regras dentro do condomínio. Então, tudo isso eu vejo que é levado em conta aí por conta dos locadores quando do deferimento aí, né, da aceitação em dar esse desconto aos locatários. Doutor Felipe, a fundamentação de uma ação em cima de força maior ou de caso fortuito tem uma validade? Poderia se sustentar isso em se tratando nessa própria sequência aí do que não é previsível, do que não está sendo esperado eventualmente? Borda, eu vejo assim, pelo menos por hora, esses pedidos de revisão, de resolução do contrato, eles foram muito maiores quando, por parte aí dos nossos governadores, né, por parte do nosso governador, em se tratando do Estado de São Paulo, ele fechou aí os comércios, né, e não deixou as pessoas abrirem as suas portas, né. Então, de fato, naquele momento, houve uma mudança da base do negócio. Então, com isso, era muito mais forte esses pedidos naquele momento. Em tese, hoje, as pessoas
estão trabalhando, né? Os comércios estão abertos, né? Nós tivemos aí agora, né, Borda, nas últimas 2 semanas, né, uma faixa vermelha novamente. Então a gente torce para que isso não volte a acontecer. Vai depender muito dos números da pandemia aí, porque de fato, se isso voltar a acontecer e eles conseguirem, esses empresários locatários, demonstrando através de documentos a queda do seu faturamento, através dos balanços, pode ser que eles tenham êxito, sim, novamente nesses pedidos de descontos. Mas eu acho que diminuiu muito. De qualquer forma, é importante sublinhar o que o senhor disse até agora, de que qualquer ação ou qualquer busca por negociação tem que ser fundamentada numa prova que denote que o sujeito não tem condição de pagar. Porque o que não pode agora, e nunca poderia, é aquela esperteza, é o sujeito agir com má fé, né? Se aproveitando de um quadro para tentar levar vantagem. Isso, evidentemente, que a justiça não acataria uma situação como essa. Você tem razão, Borda. O ano passado a gente falava muito assim, entre vítimas e aproveitadores, né? Porque mesmo nesse cenário de pandemia, que a gente vê aí empresários e políticos aproveitando aí da mitigância do poder fiscalizatório por parte do Estado e fazendo desvios, né, que seriam para compra de respiradores. Você vê isso em Manaus, que aconteceu, e olha como que está o cenário lá. Então, no mercado imobiliário também tem essas pessoas, né, Borda, que se aproveita do momento, pedindo um desconto, mesmo sem precisar desse desconto. Então, a pessoa não precisa, mas ele fala, tá vendo? Por conta disso eu preciso, não pode aumentar o IGPM, porque não é a realidade do mercado hoje, e não demonstram realmente que estão porque muitos ainda têm lucros ainda maiores mesmo com a pandemia. Tem muitos setores que continuam ainda ganhando dinheiro, né? Então, por isso, Borda, que eu acho importante, sim, que haja a demonstração por parte do locatário que ele não tem condições de arcar com esse aumento do IGPM nesse momento. Eu acho que isso é importantíssimo dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje, tá? Eu acho muito importante. Agora, tem outra situação, doutor Felipe, que também traz uma dor de cabeça muito grande para as pessoas, que é o condomínio. Condomínio é algo já pré-estabelecido, num rateio de valores, e que deixa quase inflexível a possibilidade de negociação, porque o condomínio chega a um determinado valor e aquilo depois é distribuído de uma forma equilibrada para todos os condôminos. Dá para deixar de pagar o condomínio nesse momento de pandemia? O sujeito pode alegar em sua defesa, pleiteando o não pagamento, que ele está desempregado, que o salário dele encolheu, enfim, outros fatores que eventualmente poderiam ser convincentes para ele atingir essa reivindicação? Olha, Borda, mesmo no ápice da pandemia o ano passado, todos os entendimentos sempre foram que no aluguel, por conta aí desse caso fortuito ou de força maior, poderia haver esses pedidos de descontos. Isso o ano passado. Agora o condomínio nunca foi ventilado. O condomínio ele tem que ser pago, né? Porque o condomínio, esse pagamento desse condomínio, logicamente, é para arcar com todas as despesas aí que o condomínio tem mesmo, né? São despesas que não vai deixar de ter, né? Eventualmente, se por conta da pandemia, o que eu duvido, porque por mais que durante essa pandemia alguns gastos podem ser tirados, outros foram maiores também, né? Mais limpeza e etc. nos condomínios durante esse momento. Então, a não ser que for pelo síndico, através de uma assembleia, ele conseguir ter essa diminuição desses valores com uma gestão muito boa durante esse período e diminuir o valor do condomínio, por algum motivo, o condomínio ele tem que ser pago sim. Não há, mesmo buscando o judiciário, eu acredito como não pagar o condomínio. O condomínio não é objeto de uma tentativa de pagar menos, pagar metade no condomínio, isso não tem jeito de acontecer. Se a pessoa não pagar o condomínio, que medidas o síndico pode tomar como pressão? Pode, por exemplo,
por exemplo, impedir que essa pessoa frequente determinadas áreas do condomínio, pode vetar a ela acessos à academia, à piscina, à churrasqueira, a todos aqueles serviços oferecidos aos condôminos? Não, eu entendo que não, Borda. Se a pessoa deixar de pagar o condomínio, o caminho é a ação de execução mesmo. Ela vai buscar, através do jurídico do condomínio, né, da advocacia do condomínio, através de uma ação de execução, que o condomínio é um título executivo, vai buscar, através do judiciário mesmo, o recebimento daquela cota condominial. De maneira nenhuma, eu acredito que o síndico possa não permitir essa pessoa que está inadimplente de utilização da área da piscina, da academia, não pode. Isso, no meu entendimento enquanto advogado, eu acredito que não possa, o síndico não possa usar dessa ferramenta para coagir esse condômino a acertar a sua cota condominial, tá? Então não pode. Eu concordo com o senhor também. Me parece até que já houve alguma decisão, digamos, contestando qualquer reação de pressão por parte do síndico para recuperar o pagamento e criar empecilhos para o condomínio. Então, acho que, de fato, o que o senhor pensa é o que eu tenho visto, me parece uma decisão correta mesmo. O síndico não tem essa faculdade para agir dessa forma. Não doutor Felipe, em relação ao IPTU, ao Imposto Municipal, a pessoa tem como resolver isso, tem como questionar esses valores, ou até mesmo deixar de pagar o IPTU? O condomínio, o IPTU, aliás, se ele já estiver na dívida ativa, esse vendedor, esse proprietário do imóvel, ele não pode nem vender esse imóvel sob pena de uma fraude à execução ou algo nesse sentido. Diferente das ações cíveis, não há necessário que eventualmente haja ali por parte dessa ação civil que já esteja na fase de execução, bastando que esteja na dívida ativa para que o município tome alguma atitude com relação a esse proprietário desse imóvel, tá? Então, eu acredito que não, Borda. Eu acho que o IPTU, ele tem que, de fato, ser pago, não tem também choro nem vela aí. A melhor medida é negociar, de alguma forma, junto à municipalidade local ali, para que não haja uma execução fiscal em face desse munícipe, né? E com isso possa até recair uma penhora em conta, alguma coisa, como de fato acontece, né? Muitas vezes a pessoa é notificada, não toma uma atitude e por parte aí da procuradoria do município gera ali uma penhora em conta, algo nesse sentido. Então o condomínio também é outra despesa aí que também tem que ser paga como condomínio. O IPTU tem que ser pago como condomínio. Não tem como fugir disso também não, Borda. Na hipótese da entrega de um imóvel antes do prazo pactuado, isso pode gerar multa? Pode desencadear algum ônus para quem fizer esse tipo de coisa? Entregar o imóvel após o prazo pactuado? Não, entregar o imóvel antes do prazo pactuado. Eu tenho um prazo para entregar o meu imóvel agora em janeiro, fevereiro, março, e eu entrego um mês antes, enfim, esse imóvel. E lá, pelo contrato, eu poderia entregá-lo só depois do prazo que está constando. Isso gera multa para quem entregar o imóvel antes do prazo? Não, entregar antes mediante a entrega das chaves para aquela pessoa que vai receber aquelas chaves, eu acho que é o que todo mundo quer, né, Borda? Receber as chaves antes do imóvel. Eu entendo que o que vai gerar uma multa por parte da incorporadora, da construtora, e hoje já tem um prazo aí que a construtora tem a mais do que o prazo de entrega, e também a relação do particular, é a entrega após o prazo que foi combinado. Daí, de fato... Não, no caso de uma locação. No caso de uma locação. Eu estou morando no imóvel. Perfeito. Isso. Eu estou morando no imóvel e devo, pelo contrato, só entregá-lo em julho. Mas, por razões financeiras, eu não tenho mais como pagar esse aluguel e eu quero entregá-lo em abril, sei lá, 3, 4 meses antes daquele prazo que está em contrato. O locador, o dono do imóvel, vai gerar para cima de mim uma multa? Isso é pergunta muito importante, que
surgem muitas dúvidas por parte de locatários e também em sala de aula a gente fala muito sobre isso. Normalmente, Borda, os contratos de locação são contratos com prazo feito por 30 meses. Por 30 meses. Durante esse prazo dos 30 meses, o locador ele não pode pedir o imóvel. O locador não tem, salvo em caso de inadimplência, infração contratual, pedido por parte do poder público, o locador não pode não pedir esse imóvel ao locatário. Pela estabilidade contratual que é dada ao locatário. A Lei 8.245, o legislador previu isso na época. Só que o locatário, ele pode desocupar o imóvel antes do prazo dos 30 meses, mas ele vai ter uma multa que vai ser cobrada de forma proporcional. Só que na nossa cidade aqui, Borda, o que acontece é o seguinte, há um hábito de mercado, é um costume de mercado, que a partir do 12º mês, o locatário fica isento da multa contratual, desde que ele notifique com 30 dias a imobiliária. Então, passados os 12 meses, ele notificou o locador que ele vai sair em 30 dias, não tem multa. Agora, se ele sair antes dos 12 meses, daí ele paga a multa proporcional ao período que ele cumpriu do contrato. Então, ele vai ter que pagar a multa contratual, sim. Certo? Agora, o senhor falou na questão do prazo. Então, eu tenho um prazo de 30 dias para fazer essa comunicação. Não o fazendo dentro desse prazo estipulado, aí eu fico suscetível a receber uma multa por conta dessa minha decisão? Sim, daí você fica suscetível. E normalmente, os contratos de locação prevê uma multa de 3 meses de aluguel. 3 meses de aluguel. Então, vamos pensar assim, um contrato de um aluguel de R$1.000. A multa seria R$3.000. Vamos pensar que ele cumpriu 10 meses da multa. Ele cumpriu 10 meses do contrato de locação. Se ele cumpriu 10 meses do contrato de locação, quer dizer que falta 20 meses para ele cumprir o contrato todo. Então, ele vai pagar 2/3 dessa multa de R$3.000. Então, ele vai pagar R$2.000 de multa, porque ele cumpriu 1/3 do contrato de 30 meses. Então, é assim que é feito a apuração. E a multa, Borda, tem que ser sempre paga de forma proporcional, conforme reza a lei do inquilinato no artigo 4º. Mesmo que o locador, a imobiliária, coloquem que a multa vai ser paga de forma integral, fica sem efeito essa cláusula. Tem que cobrar a multa de forma proporcional ao período que foi cumprido do contrato. Isso é muito importante. Então, eu só vou dar um recado. Vou dar um recado para quem nos assiste. E aí vamos retomar. Então, pessoal, é o seguinte, o Portal Borda tem realizado durante toda essa semana várias lives voltadas para diferentes assuntos. Já discutimos a questão de crime organizado dentro da área de direito, já discutimos união estável, namoro qualificado e também na área ambiental realizamos ontem uma live sobre turismo. Também foi realizada uma live sobre o que está acontecendo com a mulher hoje em relação à pandemia. A necessidade de enfrentar essa situação, de se preparar para os desafios que vão surgir, a conciliação entre beleza, trabalho, cuidar de casa, home office e filhos. Discutimos outros assuntos como a questão das fake news, discutimos a questão psicológica dos sonhos, né? Por que as pessoas estão sonhando tanto na pandemia, os pesadelos, e pessoas até que não estão sonhando durante a pandemia, doutor Luiz Felipe. Uma coisa, né, impressionante, tem gente que não está sonhando, acorda pela manhã, não necessariamente lembra, mas diz que não sonha. E pessoas que estão tendo pesadelos terríveis. Então, esse foi um assunto e quero convidar o pessoal, aproveitando, para assistir amanhã a uma live muito importante, muito interessante, sobre mentes psicopatas. Quem são esses psicopatas? Como identificar um psicopata? Muitas vezes, essas pessoas vivem entre nós e depois só passamos a vê-las quando elas cometem um crime bárbaro, como aconteceu, e eu cobri aqui em Ribeirão Preto, o caso Joaquim. Por falar nisso, Guilherme Longo vai a júri popular, logo em junho, em relação a essa acusação de que matou o menino Joaquim. Aquele caso que tomou uma repercussão nacional e internacional, eu fiz muitas reportagens sobre isso, vai ser amanhã. E reforçando, essa live que nós estamos realizando hoje com o Dr. Luiz Felipe vai estar também no YouTube. Então eu peço para vocês que entrem lá no canal Portal Borda,
se inscreva, dê um joinha e compartilhe, porque todo esse material rico de informação e que pode ser um guia, um manual para as pessoas tomarem as suas atitudes, está lá no YouTube para vocês acompanharem. Voltando, então, tenho esse tempinho aí para o senhor tomar uma água e aí a gente retoma. Na sua área de direito imobiliário, quais são as questões mais comuns que surgem, mesmo antes da pandemia ou durante a pandemia? Questões que muitas vezes o senhor vê como um especialista, um operador de direito, que poderiam ser resolvidas previamente e não precisariam chegar a este extremo dos conflitos judiciais. São algumas questões muito importantes na área do direito imobiliário. Logicamente, na compra e venda tem algumas particularidades de cada transação, mas principalmente na locação, Borda, a gente vê, o que a gente percebe, né, é que muitas vezes os locadores, eles têm a assessoria ali de uma imobiliária, mas muitas vezes os locatários, eles não têm, eles assinam o contrato sem fazer uma leitura desse contrato, às vezes, algumas vezes os locadores também. Então, tem alguns pontos que poderiam ser evitados. Veja lembrando aqui algumas coisas que são importantes. Por exemplo, muitos locatários se mudam para o imóvel, se mudam para aquele imóvel, pegam as suas chaves, e com um mês de locação que eles estão no imóvel, o proprietário, o locador, coloca o imóvel à venda e ele dá o direito de preferência a esse locatário, o locatário informa que não vai ter condições de comprar aquele imóvel, o imóvel é vendido. E esse novo adquirente, esse novo proprietário do imóvel, da data do registro do nome dele, ele tem 90 dias para denunciar a locação, ou seja, dizer que ele não quer continuar mais aquele contrato, mesmo em um contrato de 30 meses. Então, o que poderia ser evitado se o locatário pegasse uma dica com um advogado, alguma coisa? Se ele colocasse nesse contrato uma cláusula de vigência e levasse a registro no cartório de registro de imóveis, mesmo que houvesse a venda desse imóvel, o novo adquirente seria obrigado a respeitar esse contrato de locação. Assim, o locatário evitaria que ele tivesse que mudar, tirar a família dele novamente, pegar os móveis, bastando ele levar a registro esse contrato de locação. Então, são algumas situações importantes, algumas dicas. E eu não tenho dúvida na locação também, Borda, que o que dá mais problema na locação é a entrega de imóvel. É a entrega do imóvel. Agora, isso, desculpe interromper, mas aproveitando o gancho já para levantar a bola para o senhor bater para a área. Uma pessoa pergunta aqui, muitas imobiliárias não realizam a vistoria na entrada do imóvel. Então, a imobiliária deixa rolar. E aí eu entro para o imóvel. E depois, isso não vai implicar no que o senhor ia falar, de que vão surgir problemas. Eu vou dizer, mas quando eu entrei, a porta desse armário já estava quebrada. Não fui eu quem quebrou, ela já estava quebrada. Mas como eu vou provar isso? Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, sobretudo para quem fez essa pergunta, de como evitar essa situação, de como a pessoa deve agir diante até dessa certa omissão ou dessa falta de vontade da imobiliária de realizar uma vistoria prévia. É importantíssimo isso, viu, Borda? Porque, se no início da locação não for feita a vistoria inicial apontando como está o estado do imóvel naquele momento, na entrega do imóvel não poderá ser cobrado nada do locatário. Isso é um ponto importantíssimo. Então, a imobiliária não fez a vistoria e ela não pode chegar e me cobrar, mas ela não pode me cobrar nem a pintura do imóvel? Se ela não fez uma vistoria demonstrando que a pintura era nova do imóvel, que a pintura era nova, e não é conservada, viu, Borda? Ou a pintura é nova, ou a pintura é velha. Não existe pintura conservada. A gente sempre fala isso para os nossos clientes que são imobiliários, que têm os seus vistoriadores. Então, nesse auto de vistoria tem que ficar bem claro. Pintura é velha ou a pintura é nova? Como está o estado do piso? A parede, tem furo, não tem? Porque como que você vai cobrar de maneira, fazendo prova unilateral, uma prova unilateral, se o locatário não participou disso, se ele não fez a conferência da vistoria inicial? Então, por isso que tem que ser... Reforçando,
Pode falar. Eu tenho que acompanhar o funcionário da imobiliária nessa vistoria, ou o funcionário da vistoria pode ir sozinho, anotar tudo que ele acha que tem que ser anotado, e depois eu faço a contestação, ou nós dois devemos estar presentes naquele momento de vistoria? Ó, isso pode ser combinado, viu, Borda? Eu entendo que, pelo menos no contrato de locação, tem que haver uma previsão de um prazo que seja 5 dias úteis, 7 dias, para que o locatário confira a vistoria inicial, faça seus apontamentos, entregue na imobiliária, protocole isso na imobiliária, para que o vistoriador faça uma nova conferência. Agora, se quiser acompanhar também, se for combinado, muito embora na maioria das vezes a imobiliária faz a vistoria e o contrato, o locatário assina e ele tem o prazo para fazer a conferência. E essa conferência é importantíssima, porque depois não adianta chegar, depois de 3 anos de contrato, 30 meses, e falar, mas eu falei que aquele armário, né, como você falou, Borda, aquele armário, a porta não estava abrindo direito. Eu falei que o armário não abria. Como que vai lembrar isso depois de 3 anos, Borda? Por isso, tem que ser conferido para que na hora da vistoria final que for feita, que conste no laudo, na vistoria inicial, que a porta já estava daquele jeito, que a pintura já era velha. Porque quanto melhor tiver a vistoria inicial, menos problema a imobiliária terá, o locatário terá e o locador terá no encerramento da locação. Porque eu te falo com muita tranquilidade que a maioria dos problemas, salvo inadimplência, locatícia, que vai gerar um despejo, uma ação executiva, a maioria dos problemas se dá. O estresse na entrega do imóvel. Muito por conta da falta de conferência de ambas as partes. Eu vejo, doutor Felipe, muitas pessoas reclamando que as imobiliárias, quando na entrega das chaves, são duras demais em relação a observações tão insignificantes e que isso gera um valor muito alto. Então, vai lá, o funcionário da imobiliária encontra uma pequena mancha no piso e diz que tem que trocar o piso. Ele inventa lá uma alegação surreal, que não faz sentido, e passa a cobrar um valor por aquilo, deixando muitas vezes o inquilino em situação complicada para entrar num conflito. Então, numa situação como essa, se eu vou entregar um imóvel e sinto que a imobiliária está exagerando na cobrança de coisas insignificantes, qual deve ser a minha atitude? Procurar um advogado, preferencialmente um advogado especialista em direito imobiliário, para que ele ajude esse locatário a fazer uma contestação, que ele faça uma contestação daqueles itens que estão sendo cobrados, que são insignificantes ou não são devidos. Como que ele vai fazer isso? De acordo, ele vai fazer vai pontuar com o laudo de vistoria inicial. Olha, você está me cobrando isso, porém, no laudo de vistoria inicial já constava que o imóvel estava dessa maneira. Então, tem que haver essa contestação e protocolar junto à imobiliária, ao locador, se não houver administração de uma imobiliária nesse caso, tem que protocolar essa contestação, porque se for o caso do locador, através do seu jurídico também, entrar com uma ação de indenização por danos no imóvel, ele já vai ter ali a sua defesa montada, a sua contestação montada, informando que ele, daquele momento, ele foi até a imobiliária e fez essas observações com relação ao que estava sendo cobrado e, muito provavelmente, dentro dessa ação indenizatória, vai ter uma perícia para contestar, para o perito dizer ali qual das partes que tem razão ali sobre aquela cobrança que está sendo feita, certo? É uma ação ordinária, né, essa ação indenizatória, que tem até a presença do perito, se for o caso. Doutor Felipe, como o comprador de um imóvel na planta deve se resguardar de eventuais problemas em relação à não entrega do imóvel ou na demora da entrega, no não cumprimento daquilo que está especificado em contrato? Como ele deve olhar? Qual é a lupa que ele deve usar em relação ao contrato? Os advogados que trabalham e militam muito nessa área de entregas de imóveis, na planta, etc.,
é importante porque em determinado momento, Borda, tem a entrega das chaves, que vai ser feita uma conferência no apartamento, né? Então, naquele momento ali, é importante que seja constatado o que não está legal, o que não foi entregue de acordo. E também, se for por acaso acontecer de um atraso na entrega, também procurar um advogado para fazer uma leitura desse contrato e ver a multa aí, se for o caso, recorrer ao judiciário, como ocorreu muito durante um período aí para trás, ações aí com relação ao atraso na entrega do imóvel, juntar ali documentos qual o prejuízo que foi gerado com isso. Muitas vezes a pessoa teve que continuar arcando com o aluguel, ou pegou os móveis e teve que levar para a casa da mãe, guardar em algum lugar. Então, tudo isso vai ser apurado, inclusive em casos de haver vícios no imóvel, que pode acontecer também, de entregar um imóvel e depois aparecer certos vícios ocultos ali, que pode ser também, a pessoa deve procurar um advogado para que tome aí as medidas judiciais, se for o caso. Só para o pessoal que não é da nossa área de direito entender, os vícios ocultos seriam aquelas coisas que na hora eu não vejo e que depois eu me dou conta, puxa, mas a parede estava torta, não tinha porta, não tinha janela, algo nesse sentido. Exatamente isso, exatamente isso. E para isso é muito Doutor, importante, né, um advogado Perfeito. estar acompanhando esse processo aí. Quais são as dicas que o senhor dá para a elaboração de um contrato? O senhor poderia nos dar algumas pistas, algumas coisas que podem ser muito relevantes? Eu vou dar principalmente aqui o tema nosso. Nós iniciamos falando sobre locação. O senhor está sendo elogiado lá, vou aproveitar o gancho. O professor Luiz Felipe é hoje o melhor advogado imobiliário do Brasil. O conhecimento dele é muito amplo. Tem um amigo aí, um admirador do seu trabalho. Deve ser um grande amigo aí, né, Borda? Deve ser um grande amigo. É legal, eu concordo com ele. Ele está correto na sua observação. Aliás, eu Por favor, fique à queria vontade. aproveitar, né? Eu não estou vendo aqui pelo Insta aqui as mensagens que estão chegando, né? Depois eu vou ver durante... Eu vou assistir Perfeito. também, irei assistir também, né? Então eu já deixo aqui um abraço a todos os amigos aí que estão nos acompanhando, Borda, que é muito legal, né? Esse pessoal que sempre está acompanhando, principalmente aí ao seu portal aí, né? E sobre o contrato... Obrigado, eu agradeço também. Estaremos juntos. Conte comigo sempre que você precisar, viu, Borda? Perfeito, obrigado. Com relação ao contrato de locação que nós iniciamos aqui, Borda, tem alguns detalhes que parecem que não são importantes, mas são sim. A questão da multa que está sendo aplicada naquele contrato de locação é importante. A multa está dentro do que pode ser cobrado. Normalmente, o usual de uma multa no contrato de locação é 10%. Sendo cobrado 10% de multa. É importante ao locador, quando for pegar um imóvel, uma garantia, que olhe bem essa garantia que está sendo dada dentro do contrato de locação, né? Se é uma figura da fiança, fazer uma análise bem criteriosa aí da questão do fiador, a caução em dinheiro, será que é uma garantia que vai, no final daquele contrato de locação, os 3 meses, vai ser suficiente para pagar o que ficar de débito de aluguel, o que ficar de condomínio, os danos ao imóvel? Então, por isso que é sempre importante o acompanhamento do advogado. As benfeitorias que forem feitas pelo locatário no imóvel serão indenizáveis? Porque, em tese, o código fala que as benfeitorias necessárias, elas são indenizáveis, mesmo que não autorizadas, e as úteis serão indenizáveis desde que autorizadas pelo locador. Então, na maioria dos contratos, consta uma cláusula de benfeitorias que o locatário não terá direito às benfeitorias. Então, isso é importante que o locatário fique atento a isso também. Porque depois ele vai reivindicar, poxa, eu fiz isso e eu quero que você me dê um desconto, e não vai levar. E não vai levar. Para o locador, é importante a questão da reciprocidade entre locatários e fiadores, do recebimento da citação. Então, eu digo assim, tem algumas cláusulas que são colocadas no contrato de locação que, mesmo que colocadas, Borda, não geram qualquer efeito. Por exemplo, a ação renovatória que os empresários locatários têm direito quando fazem os seus contratos por 5 anos, se o locador colocar que eles não terão direito, o locatário não terá direito à renovatória, sem efeito essa cláusula também. Então, por isso que a gente fala que dentro
o contrato de locação é sempre importante que seja analisado por um profissional aí da área para ver se ele está de acordo com os artigos aí da lei do inquilinato. Então, isso é muito importante. Por exemplo, o fiador. Você pega a figura do fiador. Se o cônjuge não dá a sua anuência, aquela garantia pode ser nula. A nulidade. Sim. Quantos contratos de locação que são feitos que gera nulidade na hora de você cobrar o fiador? Olha o problema para os locadores do imóvel, né? Então, tem algumas questões que são muito importantes. E como eu falei do locatário, para aquele locatário que não quer passar mais por aquele desgaste de ter que mudar do imóvel, inclui uma cláusula de vigência que o adquirente vai ter que respeitar o contrato de locação e a verba na matrícula do imóvel. Assim, não vai passar mais por esse desgaste de ter que mudar do imóvel novamente. Certo? Então, tem algumas questões muito importantes. A procura por imóveis pelos estudantes, geralmente ela começa a se desencadear nesse início de ano. Hoje, em Ribeirão Preto, qual é a situação que a gente tem? Tem muitos estudantes chegando, muitos estudantes procurando imóveis? Outra pergunta interessante, Borda, é que ainda a procura ela tá aumentando, mas no mesmo ritmo que as faculdades estão voltando às suas atividades presenciais. Algumas faculdades estão na parte teórica online e a prática, por exemplo, faculdade de medicina, a parte online, a parte teórica online e a prática tem que ser presencial mesmo, não tem outro jeito, né? Então, tem que ser um sistema híbrido, né? Com o retorno dessas faculdades, o que está acontecendo, Borda? Retornando essas faculdades, logicamente a procura está aumentando no mesmo ritmo das faculdades. Eu vejo isso com relação aos estudantes. Agora, uma questão interessante, Borda, que eu queria aproveitar essa questão dos estudantes, é que a questão dos imóveis desocupados e voltando lá no início da nossa live, que a gente falou dos locadores aceitar descontos ou não. Tem bairros, e também pela tipologia de alguns imóveis, apartamento ou casa, que a gente percebe que os locadores são mais flexíveis quando do pedido de desconto. Por exemplo, apartamentos perto de faculdade. Um pedido de desconto ou de não reajuste do IGPM acaba sendo mais efetivo com relação ao locador. Agora, em Ribeirão Preto, hoje, uma questão que está sendo muito grande é a procura de casas em condomínios fechados. É uma tendência muito acentuada. Exatamente, por conta da piscina, da churrasqueira e etc. Então, como esses imóveis estão sendo muito procurados e o preço do aluguel aumentou muito, tem imóveis de 3.500 que saltaram para 6. Então, os proprietários desses imóveis tendem a ser mais inflexíveis em não reajustar pelo IGPM, porque houve um aumento do valor pela procura, diferente de bairros que estão com imóveis mais vagos. Então, isso, Borda, é interessante a gente falar, porque tem uma influência direta na hora do deferimento ali, né, por parte dos proprietários desses descontos. Isso a gente tem visto que tem acontecido muito até. O senhor diria que hoje os estudantes conseguem, aqui em Ribeirão Preto, um imóvel mais barato nessa época do que conseguiriam no ano passado? Eu creio que há por parte dos locadores uma tendência de serem mais propensos a aceitarem descontos nesse momento. Eu acredito que sim. Eu acredito que por parte desses locadores, esse ano agora, né, eles estão sendo mais propensos a aceitar um desconto, fazer alguma coisa diferente, em virtude da procura. Porque se você pensar, Borda, nesse mesmo período do ano passado, não se falava alguma coisa da pandemia lá na China, né? Mas sim, ainda... Estava longe, né? Veja que teve o carnaval, né? Eu mesmo, no carnaval o ano passado, eu estava em São Paulo. Que eu fui dar uma entrevista para o Cresce São Paulo e acabei participando do carnaval. Ficamos no carnaval em São Paulo. Então, veja que a gente nem pensava que ia chegar. Imaginava. Chegou. Então, com certeza, o ano passado era um pouco diferente, sim, com relação a valor
dos aluguéis, embora tem prédios próximos de faculdade que são muito procurados. Então, os locatários estão mantendo o pagamento dos seus aluguéis para não perder esses apartamentos que quase não tem nesses edifícios. Então, depende dos imóveis próximos de faculdade também. Isso depende muito. A pergunta que eu vou fazer para o senhor agora é essa aqui. Ó. A data do registro do imóvel deve ser recente? A data, para efeito do que será que a pergunta aborda? É a data do registro? A pergunta chegou dessa forma bem objetiva. A data do registro do imóvel deve ser recente? Me leva à alusão de que eu tenho que, ao registrar o imóvel, colocar aquela data em que estamos, ou eu posso colocar uma outra data, não necessariamente correspondente àquela do momento? Vamos responder de duas maneiras. Para que haja... porque nós acabamos de falar dos locatários que, para não ter que sair do imóveis, eles têm que registrar o contrato com a cláusula de vigência. Sim. Tem que haver o registro. Havendo o registro, ele já tem esse benefício de não ter que desocupar o imóvel. Agora, na parte de compra do imóvel, se o registro, logo que você faz a escritura, tem que ser recente, na minha opinião, se for isso que a pessoa está perguntando, tem sim. Porque se você lavra uma escritura e não leva registro, Borda, você não dá fé pública naquela compra sua. Então, se eventualmente o antigo vendedor ele tem algum processo, vamos pensar aqui um processo trabalhista, e recai uma penhora sobre o imóvel, ninguém vai saber que você fez a escritura. Então, você pode correr o risco de ter o seu imóvel penhorado. Então, no aconselhamento deste advogado aqui, o registro tem que ser feito de imediato a lavrar a escritura. Se a pergunta que quem fez era essa, a resposta, demos uma resposta para locação e para venda, e tentamos trazer uma resposta para os dois aí, tá, Borda? Por isso que eu sou seu fã. Agora, para fechar a história, se o senhor me diz que eu devo negociar um eventual reajuste do meu aluguel, se eu for alugar um imóvel, eu também devo brigar por um desconto, não é? Não dá para agora pagar o que o dono do imóvel está pedindo. Tem que brigar um pouco, não tem? Eu acho que pedir um desconto, eu acho que todo mundo sempre pede, né, Borda? Sempre é uma o choro é livre. Até do brasileiro. O choro é livre, exatamente. O não, todos os locatários já têm aí. O que eu vejo assim hoje, para quem está buscando um imóvel em condomínio fechado aí, com piscina, churrasqueira, em razão da pandemia, esse desconto vai ficar difícil, porque quase não tem esse tipo de imóvel. Mas quem está buscando talvez um outro perfil de imóvel, eu acho que é um bom momento, sim, para você buscar um desconto, principalmente se você for uma pessoa que tem um bom cadastro, uma boa garantia aí, para que esse locador se sinta seguro em alugar esse imóvel. Eu entendo que tem que pedir desconto, sim. Porque a oferta é grande, né? A oferta, em alguns tipos de imóveis, está maior, sim, logicamente, em razão desse cenário aí que nós estamos passando. Depende como eu disse aí, na tipologia do imóvel, né? De qual bairro que esse imóvel fica, se é um apartamento, uma casa em bairro, tudo isso depende na hora de você fazer a proposta desse imóvel. Bom, vou deixar um minuto aí para as suas conclusões finais, porque nós já estamos batendo quase na trave do tempo. É isso aí. Borda, eu só quero aproveitar esse meu minuto final, né? Porque senão o Instagram ele para, né? Corta no meio. Para agradecer aí o seu convite. Eu vejo pelos convidados que têm participado aí do Portal Borda, que são convidados de um nível altíssimo. Então, em razão do meu convite, eu já estou feliz. Espero que nós tenhamos transmitido aí às pessoas que nos assistiram, né, o que elas queriam em razão do conteúdo, e quero dizer para as pessoas que a boa-fé, ela continua mais do que nunca. A boa-fé, ela não sai de moda nunca, né, Borda? Então, para aqueles locatários que querem pedir o desconto,
se realmente precisarem, demonstrem, sejam sinceros, sejam transparentes para as imobiliárias e para os locadores, que em virtude de serem transparentes e quanto mais elementos vocês levarem quando do pedido dessas negociações, eu tenho certeza que a chance vai ser muito maior de um deferimento aí, e eu desejo boa sorte aí a todos os locatários e locadores nesse momento aí que nós estamos passando ainda, e já temos um alento aí em razão das vacinas, né, Borda? Então, quem sabe, muito em breve aí, com a ajuda de empresários aí que querem vacinar o Brasil inteiro até setembro, pelas notícias que a gente vê, a gente volta à normalidade o quanto antes. Esse novo normal, mas que a gente consiga atingir o quanto antes isso, né? E muito obrigado, meu amigo. Conte sempre comigo aí, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, reforço mais uma vez a relevância da sua participação e o quanto o senhor traz um esclarecimento para dúvidas que tiram o sono de muita gente e que trazem aquela aflição. Já estamos vivendo numa situação pandêmica preocupante, e isso ser acrescentado ainda com uma definição sobre o futuro, né, sobre o que a gente vai ter, se a gente vai continuar morando debaixo de um teto, se a gente vai continuar tendo emprego, se a gente vai continuar tendo alimento em casa. Então, quando vem a verdade técnica do senhor, a gente já acorda amanhã um pouquinho ainda mais confiante em relação ao nosso futuro. Eu lhe agradeço, muito obrigado, e quero agradecer também para você que ficou todo esse tempo com a gente, com certeza saiu daqui com muita informação. E aproveito para convidá-la para amanhã assistir a uma live muito interessante, muito curiosa sobre mentes de psicopatas. Nós vamos discutir com o psicólogo Felipe Gomes o que são os psicopatas, como eles agem, como identificar uma pessoa com psicopatia, qual é uma doença mental ou uma doença de um comportamento, digamos assim, social, de um comportamento de caráter. O que é o psicopata? Então, se você se interessa por esse assunto, assista a nossa live, compartilhe essa informação e nos encontramos amanhã às 8 da noite. Saúde e paz para todos. Doutor Luiz Felipe, muito obrigado, boa noite. Borda, um abraço, muito boa noite, muito obrigado. Até mais. Até mais.